A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a nossa preciosa e querida irmã, né? Margarete Devito Martins, ela viu um vídeo meu que eu publiquei aí na internet. Terrível situação, né? A descrição diz, né? Provas do ocultismo do Ministério da Congregação. Né? Digo lá que por volta de 1940, 1950, um falso profeta, assassino, né? De almas, possesso de espíritos malignos, né? Assumiu a tribuna. Não sabemos se foi numa assembleia lá no Brás, se foi lá no Jardim Paulista, se foi lá na Vila Mariana, né? se foi lá em Arthur Alvim, na Vila Maria, ninguém sabe quem, quando, que horas, como, porque é tudo escondidinho, né? Do jeito que o diabo gosta, né? Do jeito que o diabo gosta. Então, o que esse homem fez? Ele sacou 1 João capítulo 5, verso 16, que diz: há pecado para a morte, por estes eu digo que não ore, que é simplesmente para não orar, né? Deixa ele na mão de Deus. O verso todo diz assim, né? Que se você vê o seu irmão pecando pecado que não é para a morte, ore por ele. Né? Agora, depois diz, né? Há pecado para a morte e por esses digo que não ore, né? Então, o ensinamento é, se você vir seu irmão pecando pecado que não é para a morte, e você ora por ele, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Quer dizer, Deus vai entrar na vida dele, vai abençoá-lo e mudar a situação. Entendeu? Porque Deus vai ouvir a sua oração e intervir nessa situação. Mas a última frase, o ministério fez o quê? Esse camarada fez o quê? Ele sacou a frase do versículo, perverteu o seu sentido e fez uma aplicação diabólica, né? Então ele sacou a preposição para, substituindo pela preposição de. E de pecado para a morte, ele virou pecado de morte. E ele começou a pregar, né, lá por volta de 1940, 1950, que os adúlteros e fornicários pecaram de morte, estavam mortos. Eram cadáveres, caíram da graça, perderam a alma, cão que voltou ao seu próprio vômito, cadela e porca lavada, está fedendo, fora daqui, entendeu? E mataram milhares de pessoas. Milhares de pessoas tiveram as suas personalidades desestruturadas, porque na congregação não aprenderam nada, né? Pelo contrário, tiveram suas mentes manipuladas, né? Para pensar em agir conforme esses falsos profetas ficam ensinando por aí, né? E alguns, já que Deus não me tem como sua ovelha, que não quer nada comigo, atiraram-se no pecado, no adultério, na prostituição, no vício, na droga. E essas milhares de famílias foram destruídas. Isso aí não tem nada de cristianismo, está na cara, né? Que isso aí, é como diz um irmãozinho nosso lá no interior da diabo puro. Diabo puro, ó. Entendeu? É demônio mesmo, lá do mais profundo do inferno, né? Entendeu? E então, nesse vídeo terrível situação, é a terrível situação que se encontra o Ministério da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Aqueles que morreram e não se arrependeram do crime praticado, porque não existe pecado de morte. E o Ministério agora, em 2016, abril de 2016, no tópico 33, na lista secreta de ensinamento, tópico 33 diz
que não existe pecado para a morte. Pecado de morte. Não existe pecado de morte. Existe pecado para a morte. Né? E quem pregou que este ou aquele irmão pecou de morte, né, está se colocando no lugar de juiz. Né? E diz lá também que... eu vou ler direitinho o ensinamento, tá? Para que ninguém tenha dúvida, tá? Vamos lá. Pecado... Espera um pouquinho só, hein? Deixa eu procurar aqui no Drive, tá? Meus arquivos. Pecado, tá aqui, ó. É o ensinamento de abril de 2016, tópico 33. Pecado. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16, já está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Entendeu? Então, o ministério não acredita mais na divindade do Senhor Jesus. Muito embora, né, a nossa doutrina aqui, ó, o terceiro ponto de doutrina, diz lá que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há duas naturezas divinas, mano. Tá vendo aqui, ó? Por conseguinte, duas naturezas, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas divina e humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entendeu? Eles não acreditam nisso. Mas isso é uma situação de fato, porque desde o primeiro livro de Gênesis até o Apocalipse, isso está mostrado dentro da Escritura, que Jesus é parte inerente da personalidade de Deus. Então, essa turma aí que assumiu a tribuna expulsando as pessoas da igreja e dizendo que perderam a alma, não são das minhas ovelhas, né? Assumiram o lugar de Deus. Qual é o fim de um homem que se coloca no lugar de Deus para matar as almas em nome de Deus e dizendo-se guiados pelo Espírito Santo? Por via das dúvidas, ouça o áudio que me foi enviado, tá? Ouça o áudio. Irmão Jair Ferreira do Amaral, a paz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmão Jair, há algum tempo atrás, quando eu conheci a Congregação Cristã do Brasil, alguém, assim, de bastante influência, ao me anunciar a graça de Deus, conversando comigo, me explicou sobre vários assuntos. Uma dessas dúvidas que me surgiu na intercorrência da conversa foi sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, não sabia eu que o irmão, né, já estava fazendo vídeos sobre este assunto. Eu não conhecia esse trabalho de youtuber que o irmão já vem fazendo desde 2000. Então, quando me veio essa dúvida, eu perguntei para este caro servo de Deus. Ele já é um irmão de bastante tempo nesse caminho, com fundamento firmado, né, com a idoneidade já de conhecimento há tempos. E eu perguntei para ele: irmão, eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa que eu ouvi pregando no púlpito. E ele disse: qual a dúvida? Se nós pudermos responder, nós vamos responder. Disse: irmão, com relação a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é filho de Deus? Irmão Jair, esse homem me respondeu da seguinte maneira: não, irmão,
não diga que Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. Jesus é o primeiro da criação. Portanto, Jesus foi criado, irmão. Ele passou a ter direitos de ser Deus quando ele declamou aquela frase bastante conhecida da Irmandade: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A partir dali, ele passa a ser Filho de Deus, Deus encarnado. É assim que nós cremos. Ou seja, o que ele quis dizer para mim é que antes de Jesus vir morrer, Jesus não era Deus. Simplesmente ele era Filho de Deus, o primeiro da criação. E eu passei muitos anos acreditando nisso. Até que conheci o irmão, o trabalho do irmão, passei a observar e aí passei a tirar esta dúvida. Um certo dia, o irmão Jair foi e falou sobre isso em um dos seus vídeos. Não me lembro mais o nome do vídeo, mas foi bem esclarecedor. Eu levei algum tempo para achar o contato do irmão, para pedir que o irmão explicasse sobre isso, mas teve um momento que o irmão teve a iluminação, a guia de poder falar sobre este assunto, e aí me esclareceu, lá no livro de João, que diz que no princípio o Verbo era Deus, estava com Deus e habitou entre os homens. A partir daquele momento, o meu coração se converteu e se convenceu que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, a qual o irmão fala, e eu posso conferir lá no quinto ponto de doutrina, se não me engano, do nosso inário, na contracapa do inário. Então, irmão, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do irmão, porque o irmão, através do irmão, foi que eu conheci, então, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Que Deus te abençoe, que a paz de Deus seja contigo, em nome do Senhor Jesus. Qual é o fim de um homem que se coloca no lugar de Deus para matar as almas em nome de Deus e dizendo-se guiados pelo Espírito Santo? Estão todos, se não se arrependeram, estão todos sentadinhos no colo do diabo. Filho, fazer o quê? Tá? E por esses Brasil afora, muitos anciãos, cooperadores, estão na iminência de se sentarem também no colo do diabo. Por quê? Porque estão pervertendo as palavras de Deus e matando as almas, destruindo as famílias. E não tem nenhum bonzinho, não tem ancião bonzinho, esse ancião que fala, não, mas eu nunca falei isso na tribuna, eu nunca fiz isso, porque isso não se faz. Tal. É cúmplice também. Por quê? Porque o cara ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Numa reunião dessa, ele deveria se levantar e denunciar. Para com isso aí, isso não existe, isso é do diabo, tal. Entendeu? E lá no Brasil, detonar isso aí. Mas não, eles são covardes, eles têm mais amor, à glória dos homens do que a glória de Deus, o amor a Deus, o amor à verdade, entende? E vão receber também, a sentença. Entendeu? Vamos parar no inferno. Então, eu vou até mudar o título de terrível situação para definir mesmo. A terrível situação de condenação eterna que vivencia o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Vou mudar bem mudadinho esse nome para saber que esses homens todos estão debaixo de condenação. Então, a nossa querida Margarete de Vito, ela, como comentário, ela deu muita risada. E depois dizia, enquanto os cães latem, a caravana passa. Então eu sou um cão latindo. Mas cada latida minha querida,
alcança, sabe quantos? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Não se agite, tá? Não tenha pressa. Espera aí, calma. Calma, não tenha pressa. Deixa eu ver aqui, ó, o meu canal. Cada latido que eu dou, né? São 7.408 pessoas ouvindo, né? Sabendo, tomando conhecimento, tomando informação. Então, é aquilo que eu estou dizendo, né? Margarete de Vito, você já ouviu aquela pregação na tribuna? O ancião, né, cheio do espírito, né? Que espírito, não sei, né? Pregar na tribuna. Eu vou colocar os teus pecados no telhado do mundo. Já ouviu? Você já ouviu essa pregação? Eu já ouvi. Naquele tempo eu não estava informado da miserável situação desses falsos profetas. Eu ficava até preocupado, né? E hoje eu estou vendo o cumprimento dessa palavra na vida desses ministros todos. Ó. O pecado desses homens, o crime que eles cometeram, está no teto do mundo. Está no teto do mundo. Tá? Estes meus vídeos estão alcançando várias nações. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha. Né? Por esse mundão velho todinho, né? Milhares de pessoas estão vendo essa situação, né? Do Ministério da Congregação, os crimes que eu estou denunciando, entendeu? Então, minha filha, e você também é cúmplice, né? Você também é cúmplice desse crime. Por quê? Porque você está defendendo tudo isso daí, me chamando de cão, né? Eu não sou cão, não. Quando muito, eu sou um gatinho, tá? Eu sou um gatinho. Estou fazendo miau, 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 né? Quando muito, um gatinho. Mas, veja, o meu miado está mudando a história de milhares de pessoas. Entendeu? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. E eu te dou um conselho. Bom, apesar que para você não vai ter muita utilidade, não, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque milhares vão ver. Milhares vão ver. E o ensinamento que eu vou passar a você agora, que não vai ter utilidade, porque eu sei que você está mentalmente, né, blindada, tá? Está com um capacete assim na cabeça, que cobre toda a tua cabeça, um capacete de aço. Nada penetra aí na tua mente, na tua compreensão, no teu entendimento. Mas para outros, né? É que é o seguinte, todas as vezes que você se levanta para contradizer, contrapor, contestar um homem que está falando a verdade, tá? Você dá lugar ao diabo para ele tomar posse da sua vida. Ele entrar na sua vida. E aí você vai começar a aparecer na sua personalidade, né, algumas tendências, algumas características que você não possuía anteriormente, entendeu? São os demônios agindo na tua vida. Tá? Eu, sinceramente, o meu maior desejo é que você se arrependa, se converta, creia no Senhor Jesus, tenha como a única esperança de salvação para a sua alma, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Só isso justifica você. Isso, inclusive, é da nossa doutrina. Eu não estou falando nada estranho à nossa doutrina. Leia o quinto ponto de doutrina. Diz assim, que Jesus Cristo foi feito por nós justiça, santificação. Isso quer dizer que, está citando aí, acho que é 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Diz assim, 1 Coríntios 1,30. Quer ver? Ó? 1 Coríntios 1,30.
1:30. 1 Coríntios 1:30. Espera aí. 1 Coríntios 1. Aqui, ó. 1:30. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito por nós, ó. Jesus Cristo foi feito por nós, tá vendo aqui, ó? Vendo aí? Justiça, tá? E santificação, tá? Então, ele foi feito justiça e santificação. Quando você crê nesse sangue derramado por amor da sua alma, então, para o Senhor, é como se você tivesse vestido a capa da justiça do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a capa da santificação do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tá? E ele vai te dar o perdão e a salvação eterna como um presente, porque a salvação e a vida eterna é um presente de Deus. Ó, tá vendo aqui, ó? Diz assim, ó, Efésios 2:8, porque pela graça é um favor imerecido, né? Ó, pela graça, sois salvos, tá vendo? Ó, verbo ser, presente do indicativo, tá vendo aqui, ó? E sois, conjuga comigo esse verso, o verbo ser, ó. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. Tá vendo aqui, ó? Ó, sois. Presente do indicativo. Está dizendo que salvação não é futura. Salvação é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Tá? Pela graça sois salvos. Tá? Ó, por meio da fé. O que é por meio da fé? Ó, por meio da confiança. Confiança no quê? No batismo, na igreja, nas suas boas obras, na sua firmeza e na sua fidelidade, que você sabe melhor do que eu, não existe. Não. É por meio da confiança. Fé quer dizer confiança naquele sangue derramado na cruz do Calvário. E diz assim, isto não vem de vós. O que é que não vem de você? O que é que não vem de você, querida? Olha, a salvação, ela não vem de você. Por mais que você faça, por mais que você se aplique, por mais esforço que você faça na sua vida, não vai conseguir produzir a sua salvação, porque a salvação é pela graça de Deus. Tá? Graça é um favor imerecido. Tá? E é um presente, é um dom de Deus. Está vendo aqui? Dom é uma palavra que significa presente, dádiva, presente. Tá? É acreditar, né? É acreditar, é ter a confiança, a fé, e pegar o presente, fim de papo. Depois, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Tá entendendo? Tem gente que não acredita nisso, mas Paulo fala outra vez lá em Romanos. Ó, quer ver como é que ele explica lá em Romanos? Tem gente que acha que é pelas obras, né? Mas Paulo fala lá em Romanos, ó, em Romanos 6, está vendo aqui em cima? Olha lá em cima ali, ó. Romanos 6, 11, 6, ele fala, mas se é por graça, já não é pelas obras. Está entendendo? Se a salvação é por graça, já não é por obras, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, entendeu? Claro, se para me salvar, eu deveria dar, por exemplo, né, uma moedinha de 10 centavos para o indigente na rua, já não seria pela graça, um favor imerecido. Seria pelas obras. Por quê? Porque eu fiz, né? Não, mas é por graça.
e não pelas obras. Porque se for de outra maneira, a graça já não é graça. Você entrou na glória de Deus porque você fez. Está entendendo, filhote? Ó, minha querida Margarete De Vito, fica firme, tá? E Deus abençoe você. É? Deus abençoe você grandemente, né? No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Fica na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome do nome precioso do Senhor Jesus. Deus abençoe.